Hello, Brainstormer! Teacher Joe here. E vamos aprender a usar o that, o who e o which? Yeah! Vamos aprender a usar o that, o who e o which. Por quê? Porque a gente sempre confunde esses troços e a gente nunca sabe quando usa o quê. Então, tá na hora da gente saber. Então, deixa eu fazer a minha parte, que é te mostrar essa hora, e aí a sua parte vai ser tentar lembrar. Se você tiver ouvido barulhos estranhos, os meus vizinhos fazem barulho e aparentemente a minha gata está brincando. Então, me perdoa. Tudo bom. Cola aqui na lousa, vamos ver qual que é a ideia de cada um deles. O que acontece? Por que eu tô fazendo um vídeo falando sobre o that, sobre o which e sobre o who? Por que eu tô fazendo um vídeo falando sobre eles? Porque todos os três podem ser traduzidos como que. Sabe quando a gente junta uma frase que tem uma ideia X em outra frase que tem outra ideia X e a gente quer mostrar uma correlação, a gente usa que em português, né? Por exemplo, é a minha gata que está fazendo barulho. Então, eu tenho duas frases. É a minha gata e eu tenho que está fazendo barulho. Então, o que ele está juntando essas duas ideias. E vai ser basicamente isso que vai acontecer no inglês, só que com algumas diferenças. Por quê? Porque em português a gente só vai usar que, e no inglês a gente pode usar 3 palavras diferentes, que são essas que estão aí na lousa. Então, vamos dar uma olhada em cada uma delas pra gente ver por que cada uma delas é usada do jeito que é usada. Começo de conversa, vamos começar com o that. O that, ele é aquele, aquela ou aquilo. Ou esse, essa ou isso, tem vídeo falando sobre isso, ele vai aparecer ali em cima. Se ele não aparecer ali em cima, ele tá linkado ali embaixo, mas ele vai estar linkado ali embaixo, aparecendo ali em cima ou não, então, na dúvida, tá ali na descrição do vídeo. Which, ele é traduzido como qual ou o que. E o who é traduzido como quem. Isso quando eles não estão fazendo o papel de que. Tá bom? Porque todas essas 3 palavras, elas podem ser que e elas podem ser esse sentido aqui que eu passei, tá? Mas não vai ser esse sentido que a gente vai entender hoje. Por que eu passei esse sentido? Pra gente conseguir entender por que o que é usado do jeito que ele é. Oi! Eu sei, você tá no meio de um vídeo agora. E eu sei que eu atrapalhei o meu próprio vídeo pra falar com você. Mas é por uma ótima causa. Eu tô aqui tentando te ensinar inglês. É só isso que eu tô tentando fazer. Então, eu preciso saber se eu tô conseguindo te ensinar inglês ou não. Então, deixa um coração aí se você aprendeu alguma coisa nova ou se você entendeu esse conceito pela primeira vez, se você entendeu mesmo e tal. Porque eu preciso saber se eu tô indo pelo caminho certo, se eu não tô indo pelo caminho certo. Então, eu preciso da sua ajuda aí. Então, me ajuda, interage aí comigo, conta pra mim se tá bom, se não tá bom. Então, boa aula aí, volta aí pra aula. Então, vamos dar uma olhada. A gente vai usar o that pra tudo. A gente vai usar which pra coisas. E a gente vai usar o who pra pessoas. Ou seja, esse cara aqui que vale pra tudo, vale pra coisas e pra pessoas. Então a gente já tem um coringa aí? Já. Vamos entender como a gente vai fazer esse troço funcionar. Vamos lá. Deixar esse cara aqui assim. Beleza. Então, sei lá. This is the book that I told you. A tradução dessa frase é: este é o livro que eu contei pra você. Esse é o livro que eu te falei. Então, o que acontece? Esse that tá aqui, a gente tá falando de um livro. Um livro é uma coisa ou é uma pessoa? É uma coisa, certo? Por mais que você goste de livros, ele nunca vai ser uma pessoa, porque ele não vai chegar e se abrir pra você e falar, me leia, né? Ele vai ficar lá parado na dele, que é isso que livros fazem. Eles ficam lá parados na dele até a hora que a gente vai lá e abre eles. Então, o livro é uma coisa. Se eu quisesse, eu poderia trocar o that pelo which. Poderia. E como é que ficaria? Ficaria igual. This is the book which I told you. E esse pedaço aqui eu vou só copiar porque eu sou preguiçosa. Aê, viva! Então, this is the book which I told you. Se eu quisesse, eu poderia usar o who,
Não. Porque o who a gente só vai usar para pessoas. Ah! Vamos ver um exemplo com isso? Super, vamos lá. That is the man who stole my phone. Imagina, você tá falando isso aqui com um policial, você tá andando na rua, alguém rouba o seu telefone, você vê um policial, você fala, That is the man who stole my phone. Aquele é o cara que roubou meu telefone. Aí a polícia vai lá pegar o cara. Eu acho. Não sei, nunca passei por essa situação. Se você passou, me conta o que acontece, porque eu não faço a menor ideia. Então, aqui, eu poderia ter usado that? Poderia. This is the man that stole my phone. Numa boa. Poderia usar which? Não. Não poderia. Por quê? Porque o which a gente só usa para coisas e não para pessoas. Se a gente estivesse falando do telefone, a gente poderia usar which. Mas a gente está falando do homem. Tá claro isso? Quando que a gente vai usar o that? Quando que a gente vai usar o which? Quando que a gente vai usar o who? Na dúvida, usa that. Sempre dá certo. E agora eu quero falar mais uma coisa pra você sobre esses caras, que é o seguinte, em português a gente coloca bastante que nas coisas, né? A gente coloca muito que em zilhões e zilhões e zilhões de frases, porque o português precisa desse que. Em inglês não é sempre que esse que é necessário. Por exemplo, aqui ele não seria necessário, mas aqui ele seria. E como que eu vou saber quando eu posso tirar o that e quando eu posso deixar o that, ou who, ou which na frase? Olhando para a frase. Vamos entender aqui, porque eu fui muito da espertinha e já coloquei os dois exemplos. Para economizar nosso tempo. Sim. Então, como que a gente vai saber se a gente pode tirar o that? É simples. No lugar que você colocaria o that, por exemplo, nessa frase é aqui, a gente vai olhar para a palavra que vem depois do that. Se essa palavra for uma pessoa, que é o caso aqui, ó, pessoa, esse that pode ser excluído. This is the book I told you. E estaria lindo, estaria maravilhoso, estaria do jeitinho que um gringo falaria. Porque um gringo, ele tendencia a tirar todos esses that's que podem ser tirados. Por quê? Porque aí a gente fala mais rápido, a gente não enche tanto o saco dos outros e tudo vai mais rápido, é isso que a gente quer fazer. Nessa frase aqui, vamos dar uma olhada aqui que tá vindo depois do who barra that. A gente tem uma ação, que esse aqui é o roubar, no passado. E eu não tenho nenhuma pessoa para acompanhar essa ação. E a gente sabe que a gente não pode deixar a ação sem a pessoa no inglês, a não ser que a gente estiver falando do imperativo. Então, já que a gente não pode deixar a ação sem a pessoa, a gente não vai poder tirar esses caras aqui. Porque eles vão se comportar como se eles fossem a pessoa dessa ação. Então basicamente, o jeito mais simples, se tem pessoa depois do that, do which ou do who, pode tirar. Se não tem pessoa, se é só uma ação, tem que ficar lá, beleza? E é basicamente isso, essa é a aula de hoje. Muito obrigada por deixar um joinha bonito pra mim, muito obrigada por se inscrever no canal, muito obrigada por estudar inglês e querer melhorar a sua vida, porque é isso que eu quero te ajudar a melhorar a sua vida. Então você se cuida aí, não faça nada que eu não faria, beijo e até a próxima aula!